Essa semana a novela tá pegando fogo noveleiros. É barraco, reviravolta e emoção do começo ao fim. Então já se ajeita aí, deixa o like, se inscreve no canal e vem comigo conferir tudinho no resumão da semana. Preparados? Então vamos nessa! Segunda-feira, 5 de janeiro. Josefa permanece sentada na sala, ainda impactada pela presença inesperada que sentirá momentos antes. O silêncio da casa parece diferente, carregado de uma estranha familiaridade. Quando Rogério surge diante dela, não há susto nem grito. Há, antes de tudo, reconhecimento. O olhar de Josefa se enche de emoção, como se o tempo tivesse se dobrado sobre si mesmo. Ela se levanta devagar, como quem teme que qualquer movimento brusco possa fazer aquela imagem desaparecer. Rogério se aproxima com cuidado, o semblante sereno, e a chama pelo nome com a mesma entonação de anos atrás. Josefa sente as pernas fraquejarem. A voz dele soa real demais para ser fruto de imaginação. Rogério estende a mão, e quando os dedos dos dois se tocam, Josefa não tem mais dúvidas. O toque é quente, concreto. As lágrimas brotam sem aviso, e ela o abraça com força, como se quisesse recuperar todo o tempo perdido. O encontro é afetuoso, silencioso, marcado por gestos contidos e uma emoção profunda. Rogério envolve Josefa com cuidado, sentindo o peso daquele reencontro depois de tudo que viveram. Eles se sentam lado a lado. Josefa segura o rosto dele com as duas mãos, observando cada traço, como se precisasse confirmar que não se trata de um sonho. Rogério sorri com ternura, e esse sorriso desmonta qualquer resistência. Ela pergunta onde ele esteve, como sobreviveu, por que nunca voltou. Rogério pede calma. Diz que tudo será explicado, mas que aquele momento é apenas deles. Josefa aceita, ainda emocionada, sentindo o coração bater acelerado. Mais tarde, Rogério caminha pela casa em silêncio. Seus passos são leves, calculados. Ele se detém diante do quarto de Raul. A porta está entreaberta, permitindo que observe o rapaz dormindo. Rogério permanece ali por longos minutos, absorvendo cada detalhe. O rosto sereno de Raul, a respiração tranquila, a vulnerabilidade do sono. A ternura em seu olhar, uma mistura de orgulho e melancolia. Ele se aproxima um pouco mais, com cuidado para não fazer barulho. Rogério observa Raul como quem vê o reflexo de escolhas passadas. Seu peito se aperta ao perceber o quanto esteve ausente, mesmo sem nunca ter deixado de acompanhar de longe. Ele estende a mão, mas recua antes de tocar o filho. Não quer despertá-lo, nem confundir ainda mais aquela realidade já tão frágil. Fica ali, em silêncio, deixando que a emoção fale por si. A presença de Raul vivo, forte, é ao mesmo tempo um consolo e uma lembrança dolorosa. Ao se afastar do quarto, Rogério se perde em lembranças. Sua mente o leva de volta ao momento em que começou a desconfiar das falcatruas de Ferete. Recorda-se de como tudo parecia pequeno no início, números que não batiam, movimentações estranhas, justificativas vagas. Aos poucos, as peças foram se encaixando, revelando um esquema muito maior do que imaginava. Ferete, seu sócio, desviava dinheiro, falsificava documentos, usava a fundação como fachada para negócios escusos. As traições não se limitavam aos negócios. Rogério se lembra do golpe mais duro, descobrir o envolvimento de Arminda com Ferete. A dor daquela constatação ainda é viva. Ele recorda o momento em que os viu juntos, os olhares cúmplices, as mentiras mal disfarçadas. Sentiu-se traído não apenas como marido, mas como homem e parceiro. A confiança que sustentava sua vida ruiu em questão de segundos. Rogério revive a noite em que confrontou Arminda. Lembra-se das negativas, das lágrimas falsas, das acusações jogadas de volta contra ele. Ferete apareceu logo depois, fingindo preocupação, mas já arquitetando sua queda. Rogério percebe agora como estava cercado por inimigos dentro da própria casa. Ao ameaçar denunciar o esquema e expor tudo às autoridades, selou o próprio destino. A lembrança mais amarga é a de como sua morte foi forjada. Rogério se vê sendo manipulado, dopado, levado a acreditar que aquela encenação era a única forma de proteger Josefa e Raul. Ferete e Arminda convenceram-no de que sua saída de cena evitaria algo pior. O plano foi cruelmente eficiente. Um corpo, documentos falsos, testemunhas compradas. Para o mundo, Rogério morreu. Para Arminda e Ferete, ele deixou de ser um problema. Anos vivendo à margem, escondido, observando a distância, esperando o momento certo para voltar. Rogério se recorda da solidão, da raiva contida,
do desejo de vingança que precisou aprender a controlar. Agora, de volta àquela casa, tudo ganha outro peso. O reencontro com Josefa reacende sentimentos que ele julgava enterrados. A visão de Raul dormindo reforça o motivo de sua volta. Na manhã seguinte, Josefa tenta contar a Arminda sobre a visita. Com o coração ainda acelerado, ela relata o encontro, descreve Rogério, suas palavras, o abraço. Arminda escuta com impaciência. Desde o primeiro instante, demonstra descrença. Interrompe a mãe, diz que tudo não passa de delírio, fruto da idade ou do cansaço. Josefa insiste, afirma que sentiu o toque, que falou com ele, que não poderia estar enganada. Arminda reage com irritação. Eleva o tom de voz, acusa Josefa de inventar histórias, de querer chamar atenção. Diz que Rogério está morto, enterrado, e que aquela conversa é absurda. Josefa se entristece com a reação da filha. Tenta manter a calma, mas a convicção em sua voz não vacila. Ela afirma, com firmeza, que Rogério esteve ali. Arminda encerra o assunto de forma brusca, visivelmente incomodada. O incômodo de Arminda cresce ao longo do dia. Apesar de negar as palavras da mãe, algo a perturba. Pequenos detalhes começam a chamar sua atenção. Objetos fora do lugar, uma porta que ela não se lembra de ter deixado aberta, uma sensação constante de estar sendo observada. Arminda tenta ignorar, atribuindo tudo ao nervosismo. Ainda assim, o medo se infiltra lentamente. À noite, Arminda entra em seu quarto. O ambiente está em penumbra. Ela acende a luz e caminha até o espelho. Enquanto ajeita o cabelo, sente um arrepio percorrer a espinha. Uma presença parece ocupar o espaço atrás dela. Arminda se vira de repente e se depara com Rogério sentado à beira da cama. O choque é imediato. Seus olhos se arregalam, o rosto perde a cor, e o ar parece lhe faltar. Rogério a observa em silêncio, o olhar firme, carregado de uma calma perturbadora. Arminda dá alguns passos para trás, como se tivesse visto um fantasma. O pânico toma conta de seu corpo. Ela tenta falar, mas a voz não sai. O coração dispara, e suas mãos tremem descontroladamente. A certeza de que ele está morto se desfaz em um segundo. Rogério se levanta lentamente. Cada movimento é calculado, como se quisesse prolongar aquele momento. Ele chama Arminda pelo nome. O som de sua voz ecoa no quarto, trazendo à tona todas as lembranças que ela tentou apagar. Arminda começa a chorar, mistura de medo e culpa. Ela balbucia perguntas desconexas, tenta entender como aquilo é possível. Rogério não responde de imediato. Aproxima-se, mantendo certa distância, como um predador que sabe que a presa já está acuada. Ele relembra, com poucas palavras, a traição, o plano, a encenação da morte. Cada frase é um golpe. Arminda sente o chão desaparecer sob seus pés. Tudo que acreditava estar enterrado ressurge com força devastadora. O pânico de Arminda se transforma em desespero. Ela implora, pede que ele vá embora, diz que tudo já passou. Rogério a encara com frieza. Afirma que nada passou, que apenas começou. Diz que voltou para ajustar contas, para fazer justiça. Arminda sente que perdeu o controle da situação. A presença de Rogério representa a ruína de tudo que construiu desde sua falsa morte. Enquanto Arminda entra em colapso, Rogério mantém a postura firme. Ele deixa claro que não está ali por vingança cega, mas por verdade. A verdade que foi escondida, manipulada e enterrada junto com sua falsa morte. Arminda, aterrorizada, percebe que não há mais como negar ou fugir. O passado bateu à porta, e desta vez não pretende ir embora. O encontro termina com Arminda paralisada, sentada à beira da cama, respirando com dificuldade. Rogério se afasta, deixando no ar a certeza de que nada será como antes. A casa, antes palco de mentiras e conspirações, agora abriga um acerto de contas inevitável. O retorno de Rogério não é apenas físico, é simbólico. Ele traz consigo o peso de tudo que foi escondido, prometendo desestabilizar cada um que acreditou estar a salvo. Josefa, em outro cômodo, sente novamente a presença dele. Um misto de alívio e apreensão toma conta de seu coração. Ela sabe que a volta de Rogério mudará tudo. E, enquanto Arminda tenta recuperar o fôlego após o choque, Rogério caminha pela casa com a certeza de que sua história ainda não terminou, apenas recomeçou. Terça-feira, 6 de janeiro. A tensão se espalha pelos corredores da fundação e pelas vielas da chacrinha quando Rogério passa a circular novamente como uma sombra viva do passado, disposto a ajustar contas. Com ironia cortante,
ele provoca Arminda logo cedo, deixando claro que não pretende se esconder. A mulher, visivelmente abalada, tenta manter a pose, mas o sarcasmo de Rogério a desmonta. Sentindo-se acuada, Arminda pede a Célio que a leve imediatamente até a fundação, buscando refúgio no trabalho e tentando afastar o pânico que cresce dentro de si. No carro, ela permanece em silêncio, o olhar perdido, enquanto Célio percebe que algo muito sério está fora do controle da patroa. Enquanto isso, Raul acorda com uma mistura de incredulidade e emoção ao confirmar que o pai está mesmo de volta. O reencontro entre pai e filho é marcado por lágrimas contidas, abraços demorados e um sentimento de tempo perdido que nenhum dos dois consegue esconder. Rogério observa o filho com orgulho, tocado pela emoção sincera de Raul, e promete a si mesmo que fará justiça não apenas por ele, mas também por tudo que lhe foi roubado. Esse reencontro fortalece ainda mais sua determinação em enfrentar Ferete e Arminda, sem medo das consequências. Ferete, por sua vez, sente o cerco se fechar. Ao saber que Rogério reapareceu, não hesita em avisar Arminda de que dará um fim definitivo ao antigo sócio. A ameaça direta, carregada de raiva e medo, pois Ferete sabe que Rogério conhece detalhes suficientes para destruí-lo. Mesmo tentando parecer confiante, ele demonstra nervosismo, andando de um lado para o outro em sua sala, enquanto planeja seus próximos passos. A ideia de que o passado possa vir à tona o deixa cada vez mais instável. Rogério procura Gerluce, em uma conversa tensa e reveladora, assume ser o cliente misterioso mencionado por Cláudia, interessado na compra da escultura As Três Graças. Ele afirma que está ao lado da cuidadora e que confia nela, deixando Gerluce surpresa e apreensiva. O apoio de Rogério a conforta, mas também aumenta seu medo de ser descoberta. Ainda assim, ela percebe que talvez tenha encontrado um aliado poderoso demais para ser ignorado. O olhar firme de Rogério transmite a promessa de proteção, mas também de cobrança. Paralelamente, Paulinho e Juquinha seguem investigando o roubo da escultura e decidem visitar Casper. A conversa com Marchand é carregada de desconfiança. Casper se mostra cordial, mas seus gestos nervosos e respostas evasivas levantam suspeitas nos dois policiais. Juquinha observa cada detalhe do ambiente, enquanto Paulinho faz perguntas diretas, tentando provocar alguma reação. Ao deixarem o local, ambos concordam que Casper sabe mais do que está disposto a admitir. Assim que os policiais vão embora, Casper entra em contato com Ferete, avisando sobre a visita inesperada. A notícia deixa Ferete ainda mais inquieto. Ele sente que o cerco está se fechando rapidamente e que cada passo em falso pode ser fatal. Pouco depois, ao sair de sua sala, Ferete se depara com Rogério. O choque é imediato. Rogério não perde a chance de ironizar, afirmando que o antigo sócio está com a cara mais deslavada do que antes. A provocação é direta e cruel, fazendo Ferete perder o controle por alguns instantes. Enquanto esses confrontos se desenrolam, Gerluce vive dias de angústia. O medo de que Paulinho descubra sua participação no roubo das Três Graças continua a atormentá-la. Ela se mostra mais nervosa, atenta a cada movimento ao seu redor, e passa a evitar conversas prolongadas. Mesmo assim, tenta manter a rotina na chacrinha, cuidando de Lígia e fingindo normalidade diante dos outros. O apoio de Rogério lhe dá algum alívio, mas a sensação de que tudo pode desmoronar a qualquer momento não a abandona. Paulinho, por sua vez, sente-se cada vez mais envolvido emocionalmente com Gerluce. Ao mesmo tempo em que avança na investigação, ele compartilha momentos de intimidade e preocupação com ela. A revelação anterior sobre seu pai ter sido detetive e ter morrido em serviço ainda ecoa em suas atitudes, tornando-o mais atento aos detalhes e mais obstinado em buscar a verdade. Ele passa a desconfiar que a pessoa por quem nutre sentimentos pode estar mais próxima do crime do que imagina, embora se recuse a aceitar essa possibilidade. Juquinha segue firme ao lado do parceiro, analisando pistas e cruzando informações. O brinco encontrado anteriormente continua sendo uma peça-chave, e ele acredita que a resposta está mais perto do que todos imaginam. Ao mesmo tempo, tenta equilibrar a vida pessoal com um namoro recente com Lorena, que demonstra preocupação com os riscos que ele corre. Ainda assim, Juquinha se mostra determinado a levar a investigação até o fim, custe o que custar. Arminda, já na fundação, tenta retomar o controle da situação. Ela assume uma postura autoritária, cobrando resultados e impondo sua presença como sócia. No entanto, por trás da fachada segura, o medo de Rogério é constante. As lembranças de suas falcatruas e da morte forjada do amante retornam como pesadelos. Cada telefonema, cada passo no corredor, faz seu coração disparar. Ela sente que o passado está batendo à porta e que não haverá mais como fugir.
Ferete, isolado em seus pensamentos, começa a planejar novos golpes para se proteger. A troca dos remédios da farmácia da Chacrinha, ordenada anteriormente, ainda lhe parece uma decisão acertada, mas ele sabe que isso não será suficiente para deter Rogério. A ideia de negociar a escultura com Casper volta à sua mente, mas agora envolta em desconfiança. Ele percebe que todos ao seu redor podem se voltar contra ele a qualquer momento. Rogério, por outro lado, se fortalece a cada reencontro e a cada verdade revelada. O carinho trocado com Josefa, a emoção de ver Raul bem e o apoio inesperado de Gerluce reforçam sua convicção de que está no caminho certo. Ele não demonstra pressa, preferindo observar, provocar e desestabilizar seus inimigos pouco a pouco. Para Rogério, a vingança não é apenas um ato impulsivo, mas um processo calculado, que deve expor Ferete e Arminda em sua totalidade. No meio desse turbilhão, Joelle tenta encontrar algum equilíbrio. O apoio de Jorginho continua sendo essencial para que ela enfrente a pressão de Gerluce e as incertezas sobre o futuro do bebê. Mesmo tensa com a promessa da mãe de descobrir quem é o pai da criança, Joelle encontra conforto nos gestos simples de carinho e proteção. A presença de Jorginho lhe dá forças para continuar, apesar das adversidades. Viviane, por sua vez, permanece atenta aos movimentos de Bagdá e às pressões constantes. A entrega da chave da farmácia Vicente ainda preocupa, mas ela tenta acreditar que tomou a decisão certa. A aproximação com Leonardo trouxe algum alento, embora também tenha despertado conflitos e desconfianças. Viviane sente que está cercada por perigos invisíveis, mas se recusa a recuar, determinada a proteger quem ama. À medida que as peças desse complexo jogo se movem, fica claro que ninguém está completamente seguro. As alianças são frágeis, os segredos pesam e o passado insiste em cobrar seu preço. Rogério segue firme em sua missão, Ferete e Arminda se veem encurralados, e Paulinho e Juquinha avançam na investigação, cada vez mais próximos da verdade. Em meio a tudo isso, a escultura As Três Graças permanece como símbolo de ganância, culpa e redenção, ligando todos os destinos de forma inevitável, enquanto o confronto final parece se aproximar, carregado de tensão, revelações e consequências irreversíveis. Quarta-feira, 7 de janeiro. Rogério decide adotar uma estratégia arriscada ao se encontrar novamente com Ferete e Arminda. Diante dos dois, ele sustenta com firmeza a versão de que não se lembra de absolutamente nada do que aconteceu antes da explosão que teria tirado sua vida. Seu discurso é calmo, quase indiferente, como se o passado tivesse sido completamente apagado de sua memória. Ferete observa cada gesto, cada pausa, tentando identificar alguma falha, enquanto Arminda mantém um sorriso tenso, claramente desconfiada. Rogério insiste que acordou confuso, sem recordações, e que só está tentando reconstruir a própria vida a partir do que lhe contam. A encenação é convincente, mas o clima permanece carregado. Assim que Rogério se afasta, Arminda não consegue conter sua inquietação. Ela comenta com Ferete que não acredita nem por um segundo na suposta amnésia do antigo amante. Para ela, Rogério sempre foi inteligente demais para simplesmente esquecer tudo, ainda mais depois de uma explosão tão conveniente. Ferete tenta parecer tranquilo, mas o comentário da parceira apenas reforça o medo que ele já sente. Ele concorda que a história não fecha e admite que Rogério pode estar apenas ganhando tempo, observando e reunindo forças para atacar. A desconfiança entre os dois cresce, e ambos sabem que estão sentados sobre uma bomba prestes a explodir. Enquanto isso, em outro ponto da história, Joelle enfrenta um dos momentos mais delicados de sua vida. Depois de muito hesitar, ela decide contar a Lígia a verdade que vinha guardando com tanto cuidado. Em uma conversa carregada de emoção, Joelle revela que Raul é o pai do filho que espera. A revelação cai como um choque. Lígia fica em silêncio por alguns segundos, assimilando a informação, enquanto observa a angústia estampada no rosto da jovem. Joelle fala do medo, da insegurança e da pressão constante que vem sofrendo, especialmente de Gerluce, que insiste em descobrir a identidade do pai da criança. Lígia reage de forma inesperadamente acolhedora. Em vez de julgamento, ela demonstra compreensão e carinho, garantindo que Joelle não está sozinha. A revelação reforça o vínculo entre as duas, e Lígia promete guardar o segredo enquanto Joelle não se sentir preparada para enfrentar as consequências. Ainda assim, a jovem não consegue esconder o receio do que está por vir, especialmente sabendo que Raul precisa lidar com Samira e com seus próprios conflitos familiares. O peso da verdade alivia, mas também inaugura uma nova fase de apreensão. Pouco depois, Rogério procura Raul. O reencontro entre pai e filho continua sendo marcado por emoção, mas agora ganha contornos mais práticos.
Rogério promete ajudar Raul em tudo o que for necessário, deixando claro que quer estar presente e reparar o tempo perdido. Raul se emociona com a oferta de apoio e sente, pela primeira vez em muito tempo, que não precisa enfrentar seus problemas sozinho. Rogério fala com firmeza sobre responsabilidade, escolhas e coragem, e dá a entender que está disposto a enfrentar qualquer pessoa que ameace o bem-estar do filho, inclusive Ferete e Arminda. Na fundação, a atenção se desloca para outra frente. José Maria chama Xênica para uma conversa séria e apresenta os resultados dos exames mais recentes. Os documentos comprovam que os medicamentos distribuídos pela fundação simplesmente não fazem efeito. A notícia é alarmante. Xênica folheia os papéis com atenção, sentindo um misto de indignação e preocupação. José Maria explica, com termos técnicos, que os remédios não possuem o princípio ativo necessário e que isso pode colocar muitas vidas em risco. Para ele, não restam dúvidas de que algo muito errado está acontecendo. Xênica fica profundamente abalada. Ela pensa em Zenilda, em Arminda, em Ferete e em toda a estrutura da fundação, que se sustenta em um discurso de cuidado e filantropia. A ideia de que pessoas estejam sendo enganadas e prejudicadas a revolta. José Maria alerta que, se a situação vier à tona, as consequências podem ser devastadoras, tanto do ponto de vista legal quanto moral. Xênica promete agir com cautela, mas deixa claro que não pretende fingir que não viu nada. Como se o dia já não estivesse carregado o suficiente, Ferete é surpreendido por uma visita inesperada. Zenilda aparece em sua sala, confiante e determinada. Sem rodeios, ela reivindica um trabalho na área jurídica da fundação, alegando que tem competência e direito de ocupar um espaço mais relevante na instituição. Ferete tenta disfarçar o espanto. A presença de Zenilda o incomoda, especialmente porque ela conhece os bastidores da fundação e já demonstrou não se intimidar facilmente. Zenilda sustenta seu pedido com argumentos sólidos, falando de sua formação, de sua dedicação e do quanto se sente injustiçada por sempre ser colocada à margem. Ferete responde de forma evasiva, tentando ganhar tempo, mas fica claro que a situação o deixa desconfortável. Ele sabe que ter Zenilda por perto, ainda mais em um cargo estratégico, pode representar um risco. Mesmo assim, não consegue dispensá-la de imediato, temendo provocar ainda mais tensão interna. Do lado de fora da sala, Josefa passa pelo corredor e acaba ouvindo uma conversa que a deixa gelada. Escondida atrás da porta, ela escuta Ferete dizer a Arminda que tem planos para matar Rogério. As palavras são ditas em tom baixo, mas suficientemente claras para causar um impacto profundo. Josefa leva a mão ao peito, tentando controlar a respiração. A confirmação de que Ferete é capaz de algo tão extremo assusta e a faz compreender a gravidade da situação. Enquanto Ferete e Arminda discutem possibilidades, estratégias e riscos, Josefa se afasta em silêncio, com a mente em turbilhão. Ela sente medo, mas também um forte senso de urgência. A lembrança do carinho que teve com Rogério, da ternura que ele demonstrou com Raul e da injustiça que sofreu ao ter sua morte forjada, tudo isso se mistura em sua cabeça. Josefa percebe que não pode se calar, mas também sabe que qualquer passo em falso pode custar caro. A notícia sobre os medicamentos ineficazes começa a ecoar silenciosamente nos bastidores da fundação. Xênica passa a observar com mais atenção os movimentos de Arminda e Ferete, buscando sinais de irregularidades. A cada nova informação, ela se convence de que existe um esquema bem maior do que imaginava. Ao mesmo tempo, sente-se dividida entre o dever profissional e o medo das consequências pessoais de uma possível denúncia. Joelle, por sua vez, tenta retomar a rotina após a conversa com Lígia. O alívio de ter contado a verdade se mistura ao temor do que pode acontecer quando Gerluce descobrir que Raul é o pai da criança. Ela observa Raul à distância, percebendo o quanto ele anda diferente desde a volta de Rogério. A proximidade entre pai e filho desperta sentimentos contraditórios em Joelle, que se sente feliz por Raul ter esse apoio, mas insegura quanto ao futuro dos dois. Rogério segue desempenhando seu papel com habilidade. Diante de Ferete e Arminda, mantém a postura de alguém fragilizado e sem memória, mas, longe deles, demonstra lucidez e estratégia. Ele começa a ligar pontos, a observar aliados e inimigos e a planejar seus próximos passos. A promessa feita a Raul reforça sua determinação em desmascarar Ferete e proteger quem ama. Para Rogério, fingir esquecimento é apenas mais uma arma em seu jogo de sobrevivência. Ferete, cada vez mais pressionado, se vê cercado por ameaças vindas de todos os lados. A investigação sobre as Três Graças avança, os remédios da fundação estão sob suspeita, Zenilda exige espaço, e Rogério reaparece como um fantasma impossível de ignorar.
A ideia de eliminar o antigo sócio começa a ganhar contornos mais concretos em sua mente, alimentada pelo medo de perder tudo o que construiu. Arminda tenta manter o controle, mas sua ansiedade transparece. A desconfiança em relação à memória de Rogério não a abandona, e a possibilidade de ele estar apenas aguardando o momento certo para atacar a apavora. Além disso, a pressão dentro da fundação aumenta, e ela percebe que seus segredos estão mais próximos de serem revelados do que jamais estiveram. Josefa, carregando o peso do que ouviu, passa a agir com cautela redobrada. Ela observa Arminda com outros olhos, percebe a frieza de Ferete e sente que está no meio de um conflito perigoso. A decisão sobre contar ou não a Rogério o que escutou se torna um dilema constante. Ela sabe que o tempo é um fator crucial e que o silêncio pode ser tão mortal quanto uma ação precipitada. Assim, os acontecimentos se encadeiam em um ritmo cada vez mais tenso. Mentiras, revelações e ameaças se cruzam, criando um cenário instável, onde ninguém está realmente seguro. Rogério segue fingindo fragilidade, Ferete planeja nas sombras, Arminda desconfia de todos, Joelle tenta proteger seu futuro, e a verdade sobre os medicamentos da Fundação começa a emergir como um escândalo prestes a explodir. O confronto final parece inevitável, e cada personagem sente que está caminhando sobre uma linha tênue, onde qualquer passo em falso pode mudar tudo. Quinta-feira, 8 de janeiro. Josefa procura Gerluce no início da noite, visivelmente abalada. O semblante da cuidadora denuncia que algo grave aconteceu, e ela mal consegue se sentar antes de despejar tudo o que ouviu. Com a voz trêmula, Josefa conta que escutou atrás da porta Ferete dizendo a Arminda, sem rodeios, que tem planos para matar Rogério. Cada palavra pesa como um golpe. Gerluce empalidece, sente o chão fugir sob seus pés, e por alguns segundos fica em silêncio absoluto, tentando processar a gravidade da revelação. O medo não é apenas por Rogério, mas também por todos que podem ser atingidos se Ferete decidir agir. Gerluce faz perguntas, quer detalhes, horários, qualquer indício de quando e como isso pode acontecer. Josefa explica que não ouviu um plano minucioso, mas percebeu ódio, urgência e determinação na voz de Ferete. Arminda, segundo ela, não pareceu surpresa, o que só aumenta a sensação de perigo iminente. Gerluce agradece por Josefa ter vindo até ela e pede que a cuidadora seja extremamente cautelosa. Antes mesmo de Josefa sair, Gerluce já sabe que precisa agir, mas não de forma impulsiva. Qualquer erro pode custar uma vida. Pouco depois, Gerluce consegue falar com Rogério. Ela repassa tudo o que Josefa contou, sem esconder o medo, mas encontra do outro lado da linha uma voz surpreendentemente firme. Rogério diz que já esperava algo assim e orienta Gerluce a não contar nada a Paulinho, por mais difícil que isso seja. Ele explica que envolver a polícia agora pode precipitar Ferete e fazê-lo agir de forma ainda mais violenta. Rogério garante que está se protegendo e que precisa continuar fingindo normalidade para pegar Ferete e Arminda no momento certo. Gerluce reluta, pois esconder algo tão grave de Paulinho vai contra tudo o que acredita, mas acaba cedendo, confiando na estratégia de Rogério. Mesmo depois da conversa, Gerluce não consegue se acalmar. Ela anda de um lado para o outro, tomada por um conflito interno profundo. De um lado, o instinto de contar tudo a Paulinho e pedir proteção. Do outro, a certeza de que Rogério tem razão ao dizer que Ferete é imprevisível e pode reagir de forma letal se sentir acuado. A decisão pesa como um fardo, e Gerluce sente que está entrando em um jogo perigoso demais, onde cada escolha pode ter consequências irreversíveis. Ainda atordoada, Gerluce acaba encontrando Lígia, sem conseguir disfarçar a tensão, acaba contando que Rogério está vivo. A notícia cai como um choque. Lígia fica paralisada por alguns segundos, tentando entender o que acabou de ouvir. Ela faz perguntas rápidas, quer saber como, quando e por quê. Gerluce explica que Rogério reapareceu, que está fingindo não se lembrar do passado e que tudo é mais complicado do que parece. Lígia sente uma mistura intensa de emoções, surpresa, incredulidade, medo e até uma ponta de esperança. A informação mexe profundamente com Lígia, principalmente por causa de Joelle. Ela começa a ligar os pontos, a entender certas atitudes recentes, certos silêncios e tensões. Mesmo sem saber de todos os detalhes, Lígia percebe que a volta de Rogério não é apenas um milagre inesperado, mas também uma ameaça ao equilíbrio frágil que todos tentavam manter. Ela promete discrição a Gerluce, embora saiba que guardar um segredo dessa magnitude não será fácil. Enquanto isso, Joelle decide procurar Raul. Ela sente que precisa adiantar certas conversas antes que as coisas saiam completamente do controle. Com o coração acelerado, Joelle conta a Raul que Lígia já sabe que ele é o pai do filho que ela espera.
A reação de Raul é imediata. Ele se mostra surpreso, passa a mão pelos cabelos e respira fundo, como se o peso da responsabilidade tivesse acabado de se tornar ainda mais real. Apesar do susto, Raul não demonstra raiva. Ao contrário, parece aliviado por não precisar mais esconder a verdade de todos. Raul pergunta como Lígia reagiu, e Joelle conta sobre o acolhimento, o cuidado e a promessa de apoio. Mesmo assim, o medo permanece. Raul sabe que Samira pode reagir mal, que Gerluce ainda não sabe de tudo e que sua vida já anda complicada demais para lidar com mais um escândalo. Ainda assim, ele segura a mão de Joelle e promete que vai assumir o que for preciso, embora nem ele mesmo saiba exatamente como fará isso. Do outro lado da história, um clima sombrio começa a se formar na casa de Arminda. Vicente chega acompanhado de Ferete, e a tensão entre os dois é perceptível desde o primeiro passo dentro da mansão. Vicente demonstra desconforto, observa o ambiente com atenção, como se pressentisse que algo muito errado está prestes a acontecer. Ferete, por sua vez, mantém uma postura aparentemente tranquila, mas seus olhos revelam inquietação e raiva contida. Arminda não está presente naquele momento, o que só torna o clima ainda mais estranho. Rogério surge no ambiente pouco depois. Ele mantém a postura calma, quase frágil, coerente com a imagem de alguém que não se lembra do próprio passado. Cumprimenta Ferete com educação, como se estivesse diante de um antigo conhecido sem importância. Esse comportamento irrita Ferete profundamente. A maneira como Rogério encara, mesmo fingindo inocência, faz Ferete se sentir desafiado, exposto, como se estivesse sendo testado o tempo todo. A conversa entre eles começa tensa, cheia de frases corteses que escondem ameaças silenciosas. Vicente observa tudo de perto, cada vez mais apreensivo. Em determinado momento, Ferete muda o tom. Ele começa a pressionar Rogério, insinuando que não acredita na história da amnésia. Rogério mantém a versão com firmeza, diz que entende a desconfiança, mas insiste que não se lembra de nada antes da explosão. O ar parece ficar mais pesado a cada palavra trocada. De repente, em um movimento rápido e inesperado, Ferete se volta para Vicente e arranca a arma de sua mão. O gesto é tão brusco que Vicente mal tem tempo de reagir. Tudo acontece em questão de segundos. Rogério percebe o que está prestes a acontecer e dá um passo para trás, mas já é tarde demais. O olhar de Ferete está tomado por ódio, medo e desespero. Ele aponta a arma diretamente para Rogério, sem hesitar. O disparo ecoa pela casa como um trovão. O som é seco, violento, cortando o silêncio da mansão. Rogério é atingido e cai, enquanto Vicente grita, chocado, sem acreditar no que acabou de acontecer. O tempo parece congelar por alguns instantes. Ferete permanece imóvel, ainda segurando a arma, respirando de forma descompassada, como se só agora estivesse se dando conta da gravidade do que fez. Vicente corre até Rogério, desesperado, tentando estancar o sangue, chamando por ajuda. O medo toma conta do ambiente. Ferete, por sua vez, começa a se afastar lentamente, como se quisesse fugir da cena, do corpo no chão e da própria consciência. O disparo não foi apenas um ataque a Rogério, mas a confirmação de que Ferete ultrapassou um limite sem volta. Em paralelo, Gerluce sente um aperto inexplicável no peito, como se um pressentimento ruim tivesse acabado de se concretizar. Ela tenta ligar para Rogério, mas não consegue contato. A angústia cresce, e o silêncio do outro lado da linha a deixa em pânico. Josefa, também inquieta, anda pela casa sem saber o que fazer, tomada pela culpa de talvez não ter agido rápido o suficiente. Lígia, ainda processando a notícia da volta de Rogério, sente-se tomada por um mal-estar súbito. Ela tenta se concentrar em outras coisas, mas algo dentro dela insiste em dizer que algo terrível aconteceu. Joelle, ao lado de Raul, tenta se manter firme, mas percebe o olhar distante do rapaz, que parece pressentir que a promessa de um recomeço pode estar ameaçada. O tiro dado por Ferete muda tudo. O jogo silencioso de estratégias, mentiras e fingimentos se transforma em uma guerra aberta. Não há mais espaço para disfarces. O plano de Rogério de agir com cautela é interrompido de forma brutal, e todos os envolvidos passam a correr contra o tempo. A pergunta que paira no ar é se Rogério sobreviverá e, caso sobreviva, quais serão as consequências desse ato extremo. Enquanto sirenes começam a ecoar ao longe, a sensação é de que nada mais será como antes. Ferete mostrou até onde é capaz de ir para proteger seus segredos. Arminda será inevitavelmente arrastada para o centro da tempestade, e Gerluce terá de lidar com a dor de ter escondido a verdade de Paulinho. A violência explode como resultado inevitável de tantos erros, mentiras e ambições,
deixando um rastro de medo, culpa e incerteza para todos que orbitam em torno dessa história. Sexta-feira, 9 de janeiro. Ferete deixa a casa de Arminda em completo desespero, praticamente arrastando Vicente pelo braço. O som do disparo ainda ecoa em sua cabeça quando ele percebe, com um atraso angustiante, que atirou contra uma montagem improvisada de travesseiros sob os lençóis da cama. A realização vem como um choque gelado. Rogério não estava ali. O plano, que já era extremo, falhou de maneira humilhante e perigosa. Ferete sente o coração disparar, a boca seca, e só consegue pensar em uma coisa: sair dali antes que tudo desmorone de vez. Vicente, pálido e em choque, tenta entender o que aconteceu, mas Ferete não lhe dá espaço para perguntas. Ele empurra o comparsa para fora do quarto, atravessa a casa apressado e deixa o local como se estivesse fugindo de um crime consumado. Arminda surge logo depois, atraída pelo barulho e pela movimentação. Ao ver a cama revirada, os travesseiros furados pelo tiro e o rastro de caos deixado por Ferete, ela entra em um acesso de fúria incontrolável. A raiva explode de forma quase histérica. Ela grita, quebra objetos, xinga Ferete por sua impulsividade e, ao mesmo tempo, se apavora com o que poderia ter acontecido. Mesmo assim, quando alguém sugere chamar a polícia, Arminda reage de forma violenta. Ela se recusa terminantemente. Para ela, envolver a polícia significaria abrir uma caixa de Pandora que pode destruí-la por completo. Seu ódio se mistura ao medo, e ela prefere o silêncio cúmplice ao risco de uma investigação. Zenilda percebe rapidamente que algo está errado. Ela estranha o comportamento de Ferete desde o início do dia, mas a desconfiança aumenta quando ele sai às pressas e não permite que ela o acompanhe até a casa de Arminda. Zenilda sente um aperto no peito, uma sensação incômoda de que Ferete está escondendo algo grave. Ela tenta insistir, faz perguntas, mas ele desconversa, irritado, e sai sem olhar para trás. Sozinha, Zenilda começa a ligar os pontos: a suposta morte de Rogério, os boatos, o nervosismo constante de Ferete. Tudo passa a ganhar contornos ainda mais sombrios em sua mente. Em outro ponto da cidade, Viviane tenta se concentrar em tarefas simples, mas seus pensamentos insistem em retornar a Leonardo. Ela se pega lembrando do olhar dele, das conversas interrompidas, das tensões não resolvidas. Leonardo, por sua vez, vive o mesmo conflito silencioso. Ele tenta manter a postura racional, mas se vê pensando em Viviane com uma frequência que o desconcerta. Ambos sentem que existe algo mal resolvido entre eles, uma ligação que resiste apesar de todos os obstáculos. Mesmo sem se falarem, os dois parecem conectados por uma inquietação comum, como se soubessem que ainda precisam enfrentar sentimentos que insistem em ficar à tona. Lorena procura Juquinha carregando uma preocupação visível. Em tom baixo, quase conspiratório, ela confessa o medo que vem crescendo dentro de si, a suspeita de que seu pai possa estar envolvido na suposta morte de Rogério. A ideia assusta profundamente, mas certas atitudes de Ferete, certos silêncios e reações exageradas não saem de sua cabeça. Juquinha ouve com atenção, ciente da gravidade do que Lorena está dizendo. Como policial, ela tenta manter a objetividade, mas como mulher envolvida emocionalmente com a família, sente o peso da revelação. Juquinha aconselha cautela, pede que Lorena não tire conclusões precipitadas, mas também não ignora a possibilidade de que algo muito errado esteja por trás de toda essa história. Enquanto isso, Rogério, escondido e atento a cada movimento ao seu redor, consegue enviar uma mensagem curta, porém carregada de significado, para Gerluce. Ele agradece por tudo, pela confiança, pela discrição e pelo apoio silencioso. Ao ler a mensagem, Gerluce sente um misto de alívio e angústia. O fato de Rogério estar vivo e lúcido a conforta, mas a situação extrema em que ele se encontra a apavora. Ela responde com poucas palavras, reforçando que ele precisa se cuidar e permanecer escondido. Gerluce sabe que qualquer descuido agora pode ser fatal. Lígia, cada vez mais envolvida nos dilemas da família, chama Joelle para uma conversa séria. Com a voz firme, mas cheia de cuidado, ela orienta a neta a contar a Gerluce quem é o pai do bebê que espera. Lígia acredita que o silêncio só está criando mais confusão e sofrimento. Joelle reage com hesitação. O medo da reação de Gerluce, a vergonha e a insegurança se misturam dentro dela. Ainda assim, as palavras de Lígia ecoam forte. Joelle percebe que esconder a verdade pode acabar causando danos ainda maiores, tanto para ela quanto para o filho que está por vir. Josefa, por sua vez, sente um vazio estranho. A ausência de Raul começa a pesar mais do que ela imaginava. Acostumada à presença dele, mesmo com todos os conflitos, Josefa estranha o silêncio,
a casa sem seus passos, sem suas falas atravessadas. Ela tenta se convencer de que Raul só precisa de um tempo, mas o pressentimento de que algo está errado não a abandona. O coração aperta, e ela sente uma saudade que vem acompanhada de preocupação. Gerluce, seguindo sua rotina, acaba se deparando com uma cena que a deixa profundamente abalada. Entre pessoas em situação de rua, ela reconhece Raul. O choque é imediato. Ela demora alguns segundos para acreditar no que está vendo. Raul parece abatido, sujo, distante de tudo o que conhecia. Gerluce se aproxima, chama pelo nome dele, tenta estabelecer contato. Por um instante, Raul parece hesitar, como se fosse ceder, como se quisesse aceitar ajuda. Mas algo dentro dele fala mais alto. Raul reage de forma brusca. Ele foge do olhar de Gerluce, récua, e com a voz carregada de dor e revolta, afirma que nunca mais voltará para casa. Suas palavras são duras, quase agressivas, mas carregam um sofrimento profundo. Raul diz que não pertence mais àquele lugar, que não quer depender de ninguém, que precisa seguir sozinho. Antes que Gerluce consiga dizer qualquer coisa, ele se afasta rapidamente, misturando-se à multidão. Gerluce fica paralisada. O coração aperta, os olhos se enchem de lágrimas, e uma sensação de impotência toma conta dela. Ela tenta ir atrás de Raul, mas percebe que insistir naquele momento pode piorar tudo. A imagem dele se afastando, frágil e orgulhoso ao mesmo tempo, fica gravada em sua mente. Gerluce sente culpa, medo e uma dor profunda por não conseguir proteger todos que ama. O dia termina sob um clima pesado, marcado por segredos, desconfianças e rupturas dolorosas. Ferete, acuado e cada vez mais perigoso, segue em rota de colisão com todos ao seu redor. Arminda, dominada pela raiva e pelo medo, se afunda ainda mais em suas próprias escolhas. Zenilda começa a enxergar o homem ao seu lado sob uma nova e inquietante perspectiva. Viviane e Leonardo permanecem presos a sentimentos não resolvidos, enquanto Lorena e Juquinha se veem diante de suspeitas que podem mudar tudo. Rogério, ainda nas sombras, observa cada movimento com cautela, consciente de que está mais perto do que nunca de enfrentar Ferete e Arminda, mas também mais vulnerável. Lígia tenta manter a família unida, mesmo sabendo que a verdade pode ferir. Joelle se vê pressionada a encarar a realidade, enquanto Josefa sofre em silêncio pela ausência de Raul. E Gerluce, no centro de tudo, carrega o peso de decisões difíceis, sabendo que o futuro de todos depende de escolhas que precisarão ser feitas muito em breve. Sábado, 10 de janeiro. Josefa reage com horror ao ouvir de Gerluce que viu Raul dormindo na rua. A notícia cai como um golpe seco. Josefa sente as pernas fraquejarem, o coração disparar, e por um instante precisa se apoiar para não cair. A imagem do filho largado, vulnerável, exposto à violência e ao abandono, atravessa sua mente como um pesadelo acordado. Ela culpa a si mesma, lembra de cada discussão, de cada palavra dura, e se pergunta onde falhou. A angústia se transforma em desespero, e Josefa insiste para que Gerluce faça alguma coisa, qualquer coisa, para trazer Raul de volta. Gerluce tenta acalmá-la, explica que tentou conversar, que tentou ajudar, mas que Raul fugiu, tomado por uma dor que não permitia aproximação. Josefa chora em silêncio, sentindo-se impotente diante de uma realidade que nunca imaginou enfrentar. Enquanto isso, Ferete constrói mais uma de suas mentiras. Diante de Zenilda, ele inventa uma história cuidadosamente ensaiada. Diz que Rogério teve um surto, perdeu o controle e desapareceu novamente, como se fosse um homem instável e imprevisível. Ferete fala com um tom de falsa preocupação, como se estivesse cansado de lidar com os fantasmas do passado. Zenilda escuta, mas algo dentro dela não se encaixa. O nervosismo excessivo de Ferete, os olhares desviados e as pausas calculadas despertam sua desconfiança. Ela não confronta o marido de imediato, prefere observar, guardar cada detalhe, cada contradição. A desconfiança cresce a ponto de Zenilda tomar uma decisão. Ela procura Lorena e pede, de forma direta, que a apresente a Juquinha. Zenilda diz que quer conversar com a estagiária, entender melhor o andamento do inquérito sobre a morte de Rogério. Lorena estranha o pedido, mas percebe que a mãe está inquieta, determinada a não aceitar mais respostas vagas. Mesmo com receio do que essa conversa pode revelar, Lorena concorda em intermediar o encontro, sentindo que algo importante está prestes a vir à tona. Joelle, por sua vez, vive um dos momentos mais angustiantes de sua vida. Ela recebe uma ligação inesperada, com uma voz fria e impessoal do outro lado da linha, afirmando que Raul está morto. A frase ecoa como um trovão dentro dela.
O chão parece desaparecer sob seus pés. Joelle tenta falar, mas as palavras não saem. O ar falta, o coração dispara de forma descompassada, e uma dor intensa toma conta de seu corpo. Ela passa mal, desmaia, deixando todos ao redor em pânico. Viviane fica profundamente intrigada quando Selma conta que, antes de desmaiar, Joelle chamava desesperadamente por Raul. O nome repetido com tanta dor desperta em Viviane uma série de questionamentos. Ela começa a ligar os pontos: o sumiço de Raul, o estado emocional de Joelle, os segredos que cercam aquela família. Viviane sente que há algo muito errado acontecendo e que a ligação envolvendo Raul pode ser mais grave do que todos imaginam. Jorginho assume a responsabilidade de levar Joelle para casa. Ele a ampara com cuidado, observa cada reação da jovem, preocupado não apenas com ela, mas também com o bebê que ela carrega. No caminho, Jorginho permanece em silêncio, lutando contra seus próprios sentimentos. Ele se sente dividido entre o desejo de proteger Joelle e a consciência de que sua presença ainda desperta conflitos. Ao chegar, ajuda Joelle a se acomodar, tenta tranquilizá-la, mas percebe que o medo e a angústia continuam estampados em seu rosto. Lorena procura Juquinha logo depois e revela que Zenilda quer conversar com ela sobre o inquérito da morte de Rogério. A notícia deixa Juquinha tensa. Como policial, ela entende o peso desse pedido. Como alguém envolvida emocionalmente com aquela família, sabe que a conversa pode ser delicada e cheia de armadilhas. Juquinha pondera, avalia os riscos, mas decide que não pode fugir. Se Zenilda está buscando a verdade, ela precisa estar preparada para encarar as consequências. Em outro canto dessa teia de conflitos, Herculano comenta com Samira que Lena continua convencida de que está grávida de verdade. O comentário vem carregado de preocupação. Samira reage com impaciência. Diz que já tentou fazer Lena entender que tudo não passa de um engano, mas que a mulher insiste em viver essa fantasia. Para Samira, a situação começa a sair do controle, e ela teme que Lena acabe se machucando emocionalmente quando a realidade se impor de forma definitiva. Casper entra em cena com uma informação que deixa Ferete ainda mais apreensivo. Ele avisa que a polícia também está interessada nas Três Graças. A notícia cai como uma bomba. Ferete tenta disfarçar, mas sente o estômago revirar. A obra, que já era fonte de tensão e segredos, passa a representar um risco real e imediato. Ele percebe que está cercado, que o cerco começa a se fechar por todos os lados. A paranoia se intensifica, e Ferete passa a agir de forma ainda mais impulsiva, consciente de que qualquer erro pode levá-lo à ruína. Joelle, ainda fragilizada, passa mal novamente. A dor retorna, acompanhada de tontura e falta de ar. Lígia, assustada, percebe que a situação é grave e não pensa duas vezes antes de pedir ajuda a Joaquim. Ela liga desesperada, explicando que Joelle não está bem, que teme pelo estado da neta e do bebê. Joaquim atende prontamente, sente o peso da responsabilidade e se prepara para ajudar no que for preciso. O clima geral é de tensão crescente. Josefa, ainda abalada pela notícia sobre Raul, se fecha em seus pensamentos, revivendo memórias do filho, lembrando de quando ele era apenas um menino. A culpa consome, e ela se pergunta se ainda há tempo de consertar as coisas. Gerluce, por sua vez, sente-se dividida entre o dever de proteger Joelle e o desespero de não saber onde Raul está ou em que condições se encontra. Ela teme que a ligação recebida por Joelle não seja apenas uma crueldade, mas um presságio de algo muito pior. Ferete segue encenando normalidade diante de Zenilda, mas o medo já começa a transparecer em pequenos gestos. Ele evita certos assuntos, muda de humor rapidamente e demonstra irritação quando questionado. Zenilda observa tudo com atenção redobrada. A confiança que um dia teve no marido está profundamente abalada, e ela começa a considerar a possibilidade de que Ferete seja capaz de coisas que jamais imaginou. Viviane, cada vez mais inquieta, sente que sua ligação com todos aqueles acontecimentos é maior do que gostaria. A saúde de Joelle, o desaparecimento de Raul, os remédios da fundação, a sombra que paira sobre Ferete e Arminda, tudo parece conectado. Ela se pergunta até onde essa rede de mentiras e crimes pode chegar e qual será o preço a pagar quando a verdade finalmente vier à tona. Jorginho, ao deixar Joelle em casa, permanece por perto, mesmo sem ser convidado. Ele sente que algo grave está prestes a acontecer e não consegue simplesmente virar as costas. O passado persegue, mas, ao mesmo tempo, ele acredita que talvez ainda exista uma chance de fazer algo certo, de proteger Joelle e o neto que está para nascer. Lorena e Juquinha se preparam emocionalmente para a conversa com Zenilda. Lorena teme que a mãe descubra verdades dolorosas demais,
enquanto Juquinha se preocupa com o impacto que qualquer revelação pode ter na investigação e em sua própria segurança. Ambas sabem que, a partir daquele momento, não haverá mais como fingir que nada está acontecendo. O dia avança sob um céu pesado, como se a própria atmosfera refletisse o estado emocional de todos. A notícia falsa ou verdadeira sobre a morte de Raul paira como uma sombra ameaçadora. Cada personagem carrega seu medo, sua culpa e suas suspeitas, sem saber quem pode ser confiável. O sentimento geral é de que algo está prestes a explodir, e quando isso acontecer, nada permanecerá como antes. E acabou o resumão de hoje. Se a novela tá boa, imagina o resumão de amanhã. Então se inscreve aí e vamos fofocar juntinhos no próximo vídeo, porque aqui a gente vive de resumo, emoção e um pouquinho de confusão.